Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, lá no profeta Miqueias. Hoje nossas crianças terão o privilégio de ficar sentadas ao lado dos seus papais. Profeta Miqueias. Está na sua Bíblia. Pode crer que você vai achar. Pode crer, está na Bíblia, acredita. É? Pastor, onde é que está? Profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Na minha Bíblia está na página 1212. Nós vamos ler o capítulo 7. Miqueias, capítulo 7. Eu vou esperar, eu estou vendo alguns aí, lutando com as escrituras. Está aí um projeto para 2026, ler a Bíblia inteira. E aí vai ser mais fácil achar Miqueias. Miqueias, nós vamos ler o capítulo de número 7. A minha mensagem dessa manhã vai ser fundamentada no versículo 7. Mas para nós entendermos um pouquinho melhor, nós vamos ler a partir do versículo 1. A partir do último domingo desse mês, nós já vamos começar a série de exposição deste primeiro semestre, que também vamos tratar nos pequenos grupos a partir do mês de fevereiro. Nós vamos expor 1 Coríntios para a igreja nesse ano. E eu já estou com as duas primeiras mensagens prontas, do último domingo de janeiro e do primeiro domingo de fevereiro. Mas hoje Deus trouxe ao meu coração, nessa esteira de mensagens de Natal, de fim de ano, de renovações de propósito, Deus trouxe ao meu coração Miqueias capítulo 7, nós vamos meditar num versículo só, ainda mais que é domingo de ceia, mas para entendermos um pouquinho melhor, nós vamos ler a partir do versículo 1 de Miqueias 7. Miqueias 7, nosso sermão vai ser baseado no versículo 7. Mas eu lerei a partir do versículo 1, esteja atento à leitura da palavra de Deus. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos da sua alma e assim, todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai. A filha se levanta contra a mãe. A nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Todos comigo, versículo 7. Vamos lá, irmãos. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Oremos uma vez mais ao Senhor. Querido Deus eterno Pai, nós nos humilhamos diante de tua santa, excelsa e gloriosa presença.
Tem compaixão de nós, pecadores, Deus. Muito obrigado pela bênção que o Senhor nos dá de iniciar um novo ano diante da Tua face. Clamamos, grande Deus, a Tua bênção sobre nós e sobre esta Tua Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Essa igreja que não pertence a mim, não pertence a ninguém da liderança, não pertence a nenhum de seus membros. Essa igreja que foi comprada pelo sangue do eterno Filho de Deus. Esta igreja que é uma porta aberta pelo Senhor e há 125 anos está aqui como igreja organizada, dando testemunho do Evangelho do Senhor Jesus. Muito obrigado, porque a Unida é uma prova de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Ó Pai, agora, Deus, fala ao nosso coração. Abençoa a nossa vida. Ó Deus, aquece o nosso coração. Ó Deus, que nesse começo de ano, nós renovemos o nosso compromisso contigo. Que a nossa fé esteja posta no Senhor. Somos-te gratos, Deus, ó Pai, pelo ano abençoado que tivemos nesta tua igreja em 2025. Somos-te gratos por um fim de ano abençoadíssimo, por poder começar o ano na tua presença. E neste primeiro domingo de 2026, nós queremos consagrar a nossa vida a ti. Fala o nosso coração, Deus, nos abençoa, renova a nossa fé e dá-nos a bênção hoje, de verdadeiramente voltarmos ao primeiro amor. Que essa palavra que vamos ouvir seja pauta, como as últimas que ouvimos, para tudo o que viveremos neste ano. Ó Deus, com os olhos postos em Ti, tendo a esperança naquele que nos salvou, na certeza de que Tu és o Deus que nos ouves e de que nossas orações serão respondidas por Ti mesmo. Fala, Deus, ao nosso coração e abençoa a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Irmãos, no mês de dezembro, todos nós fomos tristemente surpreendidos por um escândalo no meio evangélico brasileiro. Ficamos perplexos com uma cena terrível que aconteceu na Assembleia de Deus, no estado do Pará, na família de um pastor que era o vice-presidente daquela importante denominação, naquele estado, quando é colocado diante dos olhos de todos um terrível escândalo que o pastor vinha tendo um caso com sua nora, e para piorar o escândalo, o caso foi incitado pelo próprio filho, que queria derrubar o seu pai, planejando a morte de sua própria mãe. Uma situação terrível que deixou-nos, como cristãos, a todos nós, perplexos, e foi um escândalo terrível aos olhos da nossa nação. Nas mídias sociais, nós vimos todo tipo de zombaria contra o nome de Jesus e contra a igreja de Jesus. Isso trouxe dor profunda à igreja do Senhor, às ovelhas daqueles rebanhos envolvidos, e a todos nós que levamos o nome de Jesus nesse país. É claro que as pessoas sabem distinguir entre quem tem testemunho sério e quem não tem testemunho sério. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta a você. O que você faria se todo mundo que você conhece se desviasse de Cristo Jesus? O que você faria se todo mundo que você conhece abandonasse a fé e verdadeiramente se afastasse do Senhor, e só ficasse você e a sua família? Como você reagiria numa situação tão terrível como essa? Isso é basicamente o que Miqueias está descrevendo aqui para nós, amados irmãos. Miqueias é profeta contemporâneo do profeta Isaías.
Lá no início da sua profecia, ele vai falar para nós que ele profetiza nos dias de Jotão, Acás e Ezequias. E nos dias do rei Acás, o reino de Judá está totalmente desviado do Senhor nosso Deus. Miqueias é morastita, de Moresete-Gate, que fica perto da divisa com o reino dos filisteus. E aqui, no capítulo de número 7, ele faz uma terrível descrição da situação do povo de Deus. Ele começa, ai de mim! E ele começa dizendo para nós que ele é como um agricultor que chegou nos dias da colheita e chegou na hora de colher os frutos e não há nada para ser colhido. E aqui ele conta para nós o seguinte: pereceu da terra o piedoso, já não tem mais crente, é isso que ele está falando. Não há entre os homens quem seja reto, não tem mais um crente. Todos espreitam para derramarem sangue. Está todo mundo esperando para pegar o seu irmão e detoná-lo. Cada um caça seu irmão com a rede. O reino de Judá estava desviado. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O povo de Deus estava entregue a toda sorte de pecado. É isso que Miqueias está denunciando. Ele diz: o príncipe exige condenação. O príncipe está usando a justiça para condenar os seus inimigos. Ele não quer saber de verdadeira justiça. Os juízes aceitam suborno. Qualquer semelhança com o Brasil? Mera coincidência. O grande fala dos maus desejos da sua alma. E todos eles juntos urdem para tramar, para roubar, para matar, para destruir. Miqueias diz para nós que o melhor deles é como um espinheiro. Se você chega perto, você se estrepa, literalmente, você se espinha todo. É como uma cerca de espinhos, ele diz. Chegou o dia que os profetas anunciaram. O dia em que a Síria ia conquistar todo o reino de Judá. O dia do castigo e da confusão do povo de Deus. E Miqueias diz para aqueles que são crentes o seguinte: vocês não podem acreditar nem no amigo de vocês aqui, ó, não acreditem nem no amigo. Não confiem no seu companheiro. E ele fala: a situação é tão grave que você tem que fechar a boca perto da mulher que você ama. Ele diz aqui, ó: guarda a porta da tua boca aquela que reclina sobre o teu peito. Você não podia confiar em ninguém naquele dia, nem na sua própria esposa. Misericórdia. Porque o filho despreza o pai. Situação terrível. A filha se levanta contra a mãe. A nora contra a sogra. Miqueias dizia que os inimigos do homem eram aqueles que eram da sua própria casa. Está descrevendo também como seriam perseguidos os cristãos nos últimos dias. É uma profecia. Então, aqui quando ele narra a situação de apostasia e desvio do povo de Deus, ele vai ser o instrumento do Senhor para nos ensinar aqui o que fazer quando todos se desviam. O que fazer quando todos se desviam? Ele diz no versículo 7, eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Pastor, o que fazer quando todos se desviam? Quando todos se desviarem, meu irmão, em primeiro lugar, olhe para o Senhor. Quando você vê a maioria das pessoas caminhando longe de Deus, o que você deve fazer? O nosso texto nos diz: olhe para o Senhor. Eu, porém, contrariando essa onda de apostasia, Miqueias está dizendo: eu, de maneira contrária a esse tipo de atitude, eu vou olhar para o Senhor. O Deus do pacto, o Deus da aliança, o grande eu sou, o Deus autoexistente, o Deus eterno, o Deus infinito, o Deus imutável, o Deus que libertou o seu povo da escravidão do Egito. Eu sou o que sou, os meus olhos vão estar postos sobre o meu Deus. Se nós, amados irmãos, queremos ser fiéis, em dias tremendamente desafiadores, em dias nos quais a sociedade vai se desviando do Senhor,
em dias dos quais os homens não levam Deus a sério. Nós não temos que olhar para a circunstância, nós não temos que olhar para as pessoas, nós temos que colocar os nossos olhos em Deus, pois foi Ele quem nos amou e mandou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Eu me lembro, amados irmãos, daquele maravilhoso salmo que nos diz: eleva os meus olhos para os montes. Em dias tão difíceis, de onde me virá o socorro? O que diz o salmo? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a... Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Nós temos que olhar para o Senhor. O Salmo 123 diz que a ti, Senhor, elevo os meus olhos. A ti que habitas os céus, como os olhos dos servos estão postos na mão do teu Senhor, e os olhos da serva na mão da sua senhora. Ó Senhor, os meus olhos estão postos em ti, esperando de ti a misericórdia e a compaixão. Que nós, irmãos, não olhemos para as circunstâncias, não olhemos para os problemas, não olhemos para o desempenho dos homens, não olhemos para a nossa própria incapacidade, mas que os nossos olhos estejam postos no nosso Deus. Pois foi Ele quem nos amou e deu sua vida na cruz para nos salvar. É Ele quem cuida de nós, é Ele quem supra as nossas necessidades, é Ele quem nos carrega no colo, é Ele quem não nos abandona, é Ele quem nos dá força em toda a situação que enfrentamos. É Ele quem disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Foi Ele quem prometeu para nós: eu nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. O que nós devemos fazer quando todos se desviarem, quando o mundo caminha longe de Deus? Nós, porém, devemos continuar olhando para o nosso Deus. Eu me lembro quando, jovem ainda na igreja, nós cantávamos uma música, adolescente ainda. Nós tínhamos uma banda, tocávamos uma música muito bonita, talvez você conheça, ela diz assim: essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. E o coro diz assim: não olho as circunstâncias, não. Olho o seu amor, não me guio por vistas. Alegre estou. Na segunda parte diz: e ainda que a terra não floresça, e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. E o coro, cante comigo se você souber, vamos lá? Não olho as circunstâncias, não. Olho o seu amor, não me guio por vistas. Alegre estou, não olho as circunstâncias, não. Olho o seu amor, não me guio por vistas. Alegre estou. Tire os olhos de você mesmo. Tire os olhos das pessoas, tire os olhos do problema, olhe para Jesus, porque foi Ele que te amou e deu a vida na cruz para te salvar. O que fazer, pastor, quando o mundo estiver em crise e quando todos se desviarem? Olhe para o Senhor. Mas, pastor, o que fazer quando todos se desviam? Em segundo lugar, diz o texto: espere no Salvador. O que fazer quando todos se desviem? Espere no Salvador. Versículo 7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Esperarei no Deus da minha salvação. Louvado seja Deus, Miqueias não coloca a sua esperança nos reis de Judá. Ele não age de maneira equivocada como o rei Acás, que quer fazer aliança com o rei do Egito. Isaías diz que é uma furada fazer aliança com o rei do Egito, que ele é como um bordão de cana, que se você se apoiar nele, vai furar a sua mão.
O Egito não vai resistir à Síria, não vai resistir à Babilônia. Você não pode colocar a sua confiança em reinos humanos. A nação não podia colocar a confiança no rei Acaz, porque ele era um rei desviado. Você não pode, meu querido amigo e irmão, colocar a confiança no desempenho das pessoas que estão ao seu lado. Porque ainda que elas sejam crentes, elas são falhas. E dia ou outro elas podem tropeçar. E elas não deram a vida na cruz do Calvário para pagar os teus pecados. Então, como Miqueias, você precisa colocar a esperança no Deus da sua salvação. Você tem que colocar a esperança naquele que te amou e deu o único filho dele para morrer na cruz do Calvário, para pagar os teus pecados. Lembre-se do versículo mais conhecido nas Escrituras, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que te amou, o único que deu a vida na cruz do Calvário por você, foi Jesus. Quem pagou o preço da sua dívida foi Jesus. Você merecia ir para o inferno, mas quem recebeu a ira de Deus na cruz do Calvário por você foi Jesus. Nunca ninguém te ama como Jesus. É por isso que você não pode colocar ninguém no lugar dele. Meu querido irmão, Deus pode ter te dado a melhor esposa deste mundo. E agradeça a Deus pela bênção que ela é. Mas você não pode colocá-la no lugar de Cristo. Ela não é perfeita, ela é falha. Um dia ou outro ela vai falhar. Um dia ela vai acordar sem paciência. Um dia ela vai te dar uma má resposta. Então pare de idolatrá-la. Minha querida irmã, Deus pode ter te dado o melhor esposo dessa terra. Um marido provedor, um excelente pai, um homem carinhoso, um homem que cuida de você, mas ele é pecador, ele é falho, um dia ou outro ele pode tropeçar. Então não coloque a sua esperança nele, porque ele não deu a vida na cruz do Calvário para pagar os teus pecados. O único que deu a vida na cruz do Calvário para morrer em seu lugar foi Jesus. Ele é perfeito. Nele não há sombra de variação nem mudança alguma. Só ele não falha. Você precisa colocar a sua esperança em Jesus. Ele é o seu Senhor e Salvador. Ele é o Deus da sua salvação. Você não pode colocar a esperança no seu pai. Por mais que o seu pai seja amoroso e te ame, um dia o seu pai vai partir para a glória. E se você coloca a esperança no seu pai, você vai entrar em desespero. E você vai se revoltar contra Deus no dia que ele levar o seu pai. E o seu pai, por mais bom que seja, não é perfeito. Você não pode colocar esperança na sua mãe, porque por mais amorosa que ela seja, ela também é pecadora. E ela precisa da graça de Deus. Você não pode colocar a esperança no seu pastor ou nos seus pastores, porque por mais que eles orem por você, te amem e preguem a palavra para você, eles ainda são pecadores e precisam da graça de Deus como você. A sua esperança última, irmão, tem que ser posta em Jesus, porque foi Ele quem te amou e foi Ele quem deu a vida na cruz do Calvário por amor de você. Então esse início de ano é uma oportunidade para você fazer uma sincera revisão do seu coração e abandonar os ídolos do seu coração. Talvez você está idolatrando seu pai, talvez você está idolatrando sua mãe, talvez você está idolatrando sua namorada, talvez você está idolatrando seu noivo, talvez você está idolatrando seu esposo, sua esposa, talvez você está idolatrando seu pastor. Eu gostaria de dizer a você que eu fico muito feliz de que você me ame. Eu amo você também, e que você ore por mim. Mas, por favor, nunca me coloque no lugar de Cristo. Porque se você me colocar no lugar de Cristo, Jesus vai ter que me expor. E vai ter que mostrar que eu sou um pecador miserável. E quem vai se dar mal, vou ser eu. Então, por favor, não me coloque no lugar de Cristo, tá bom? Ore por mim, me ame como seu pastor, mas Jesus tem o lugar dele. Eu sou pecador, estou aqui para servi-lo. Amém, meu irmão? Jesus está em primeiro lugar. O primeiro lugar é dele. E ele não divide o lugar dele com ninguém. Coloque a sua esperança no seu Salvador. Eu esperarei no Deus da minha salvação. Um salmo, irmãos, que reflete para mim
essa cena e que eu amo muito, que para mim é um dos salmos da minha vida, é o Salmo 40. Davi faz uma descrição maravilhosa. Ele usa dois verbos hebraicos poderosos. Ele começa dizendo, esperei confiantemente. O paradigma verbal que ele usa para usar esses verbos no hebraico é o mesmo verbo se repetindo, mas um verbo significa esperei esperando. E ele usa o verbo duas vezes. Então seria esperei esperando, esperando, esperei. É mais ou menos isso quando ele diz esperei confiantemente. É como se ele repetisse o verbo 4 vezes. Então é uma espera intensa. É uma espera inquebrantável. Ele disse, esperei confiantemente pelo Senhor. Quando eu esperei esperando, eu esperei no Senhor, o que aconteceu? Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim. Me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos. Me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Eu citei o Salmo 40, de 1 a 13. Agora, pasme comigo, o que Davi está dizendo? Eu esperei esperando, esperei uma espera demorada, confiantemente no Senhor. Coloquei minha esperança no Senhor. Sabe o que aconteceu? Quando eu esperei perseverantemente em Deus, Ele se inclinou para mim, me ouviu. Sabe o que aconteceu? Eu estava afundando num poço de lama, Davi pinta um quadro. Eu clamei, Senhor, estou afundando, tem misericórdia de mim. Então o Senhor veio e me tirou do poço de lama. E me colocou os pés em cima de uma rocha. Então agora eu estou numa rocha, Ele me limpou. Ele me tirou do poço de lama, eu estou firme, agora eu não afundo mais. E agora Ele mudou meu coração. Me pôs nos lábios um novo cântico. Irmão, a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Novo cântico significa novo coração. O hino de louvor ao nosso Deus. E agora, no lugar de ficar reclamando, eu tenho um coração novo e eu adoro a Deus. E, consequentemente, porque eu tenho um coração novo e eu adoro a Deus, eu fui transformado. As pessoas estão vendo esse testemunho. E eu posso falar o que Deus fez por mim. E agora, dando testemunho do que Deus fez por mim, as pessoas estão vendo o agir de Deus na minha vida. E elas creem em Deus, são transformadas por Deus, através do testemunho da minha vida. É isso que Davi disse, que dá o fruto de esperar em Deus. Miqueias diz, eu esperarei no Deus da minha salvação. Meu irmão, se você esperar no Senhor, sabe o que vai acontecer com você? Você vai clamar pelo Senhor. E como o Senhor já fez com você, porque nós esperamos no Senhor, o Senhor nos tirou da lama do pecado, irmão. Louvado seja Deus. Quando nós esperamos no Senhor, Ele nos tira da lama do pecado. E sabe o que Ele faz conosco? Ele nos coloca em cima da rocha do Evangelho, que é a nossa salvação, que é Jesus. E sabe o que mais Ele faz conosco? Ele coloca nos nossos lábios um novo cântico, porque Ele nos faz nascer de novo. Ele nos dá um coração novo, Ele nos regenera para uma viva esperança. E quando nós nascemos de novo, agora nós cantamos um hino de louvor ao nosso Deus. Nosso presbítero Ernesto leu aqui o Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai todas as terras. Com o coração renovado, nós cantamos e vivemos para adorar a Deus. E agora, então, sabe o que vai acontecer conosco? Nós vamos dizer para todo mundo que nós estávamos afundando num lodo de pecado, e Deus, por sua misericórdia, nos tirou de lá, nos colocou na rocha que é Jesus, nos deu um coração novo, e agora nós somos perdoados e vivemos para adorar a Deus. E nós vamos dizer a todos, ei, você pode sair dessa vida, desse lodo de pecado, se você clamar a Deus e crer em Jesus. Deus vai perdoar os teus pecados, vai te dar a vida eterna, vai trazer alegria para você, e se você clamar hoje, o Senhor te salva. E aí então essas pessoas vão ser tocadas pelo agir de Deus na nossa vida, vão crer, vão confiar e vão ser salvas por causa da obra que Deus fez na nossa vida. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus, amém, meus irmãos? Tudo isso acontece quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor. Então, que 2026 seja o ano em que você espere no Deus da sua salvação. Que Deus te tire do fundo do poço em 2026, amém, meu irmão? Que Deus te coloque sobre a rocha que é Jesus. Que Deus te dê um coração novo. Que Deus encha a sua boca de louvor. Que Deus faça de você uma testemunha viva
de Jesus. Que pessoas venham a Cristo através do seu testemunho. Que esse ano seja uma bênção na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. O que fazer, pastor, quando todos se desviam? Olhe para o Senhor. Espere no seu Salvador. O que você tem feito quando todos ao seu lado têm se desviado do Senhor? Como você tem reagido nesses dias tão difíceis? Você tem olhado para o Senhor? Você tem colocado a esperança única e exclusivamente no Deus que te amou e mandou o Filho dele morrer na cruz para te salvar? Pastor, o que fazer quando todos se desviam? Leamos o versículo 7, irmão, todos juntos, vamos lá? Versículo 7, vamos lá? 1, 2, 3. Eu, porém, olharei para o Senhor. O meu Deus me ouvirá. O meu Deus me ouvirá. O que fazer quando todos se desviam? Olhe para o Senhor. Espere no Deus da sua salvação. E, em último lugar, creia na resposta. Miqueias termina dizendo: o meu Deus me ouvirá. Ele clama a Deus, mas ele não termina dizendo assim: vou orar, talvez Deus responda. Não. Ele sabe que a resposta virá. Ele diz: o meu Deus me ouvirá. Ele tem plena certeza da resposta. Ele crê no Deus que responde às suas orações. O meu Deus me ouvirá. Essa tem que ser a nossa atitude em 2026. Nós temos, irmãos, que olhar para o Senhor. Nós temos que esperar no Deus da nossa salvação. Nós temos que clamar ao Senhor. E nós temos que ter a certeza de que Deus, por sua misericórdia, por causa das promessas de sua palavra, ouvirá as nossas orações. Você se lembra da promessa que Deus fez a Salomão no dia em que este consagrou o templo? Deus diz ao seu povo do Antigo Testamento: se eu fechar os céus, de modo que não haja chuva, e se eu enviar o gafanhoto na colheita e a peste entre o meu povo, por causa do pecado do povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Deus promete para o seu povo que se o seu povo se humilhasse, se o seu povo orasse e buscasse a presença do Senhor, se o seu povo se arrependesse e se convertesse dos seus maus caminhos, Deus ouviria a sua oração lá dos céus, perdoaria o seu pecado, enviaria a cura sobre o seu povo. A Jeremias, amado irmão, em 29, 13, o Senhor diz uma palavra para o coração do povo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você quer encontrar o Senhor, se você o busca com sincero coração, Ele promete que vai responder às tuas orações. Quanto a nós, Jesus do Sermão da Montanha diz: pedi e dá-se-vos, buscai e batei e abri-se-vos, pois todo que pede, todo que busca e todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Ele diz: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial não dará boas coisas aos que lhe pedirem. Se seu filho lhe pedir um pão, você vai dar uma pedra. Se seu filho lhe pedir um peixe, você vai dar para ele um escorpião. Se seu filho lhe pedir um ovo, você vai dar para ele uma áspide, uma cobra? De jeito nenhum. Se você que é pecador sabe dar boas coisas para o seu filho, Deus que é bom não vai dar boas coisas para você quando você pedir? Você acha
que se Deus não quisesse responder às suas orações, Ele te mandaria orar tantas vezes? A bênção, os irmãos, que Deus determinou dar na eternidade, somente através da oração. E nós só vamos recebê-las quando nós prostrarmos os nossos joelhos em oração. Então, meu querido amigo e irmão, está aí um grande desafio para você em 2026. Aperfeiçoar a sua vida de oração. Consagrar-se ao Senhor. Separar tempo para invocar a face do nosso Deus. Entender, amado irmão, que a oração, meu querido amigo e irmão, não muda Deus, mas a oração muda o nosso coração. E a oração altera, sim, as circunstâncias. Você se lembra lá quando Elias orou e o povo estava sem chuva, amado irmão. E quando Elias orou, Deus mandou grande chuva para o seu povo. Nós podemos orar, irmãos, e ver Deus mudando as situações. Nós podemos orar, amados irmãos, e ver Deus intervindo em nossa vida. Nós podemos orar e ver Deus, amado irmão, trazendo restauração sobre nós. Ah, meus queridos amigos e irmãos, nós precisamos orar por um grande mover de Deus em nossa vida. Nós precisamos orar por uma grande intervenção de Deus em nossos corações. Nós precisamos orar por um grande momento de intervenção na nossa família. Como está, meu querido amigo e irmão, a sua vida de oração? Como está o seu momento de comunhão com Deus? Eu me lembro de algum tempo atrás, amados irmãos, ter lido John Piper fazer uma citação, amados irmãos, sobre um dia que John Wesley escreve no seu diário, no ano de 1746, sobre um momento importante na história da Inglaterra, quando o rei da França prometeu que vinha com a sua poderosa armada francesa invadir a Inglaterra e a cidade de Londres. E aquele dia foi um dia muito forte depois da restauração da monarquia, diz John Wesley, porque o rei conclamou toda a nação, todas as igrejas evangélicas da Inglaterra, para um dia de poderoso jejum. E numa quarta-feira, todas as igrejas da nação abriram a porta e todos os crentes do país inteiro se prostraram de joelhos em oração. E John Wesley conta no seu diário que nunca viu um dia de tão poderosa consagração na história da nação como aquele dia, em que a nação inteira, o país inteiro se dobrou de joelhos diante de Deus, porque a Inglaterra não tinha poder naquele dia para vencer a armada francesa. E John Wesley diz que não sabe o que aconteceu, mas a armada da França nunca chegou na Inglaterra. E depois daquela época, a Inglaterra se tornou a poderosa senhora dos mares. Meu querido amigo e irmão, a oração pode mudar muita coisa. Deus usa a oração para alterar muita coisa em nossa família, em nossa vida. A oração não muda Deus, mas pode mudar muitas situações. E nesse ano, Deus está me usando para dizer a você que você tem que clamar a Deus se você espera um novo momento na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua comunhão com Deus. Você precisa se consagrar ao Senhor. Você precisa colocar a sua vida aos pés do nosso Deus. Algum tempo atrás, irmãos, eu li uma história muito preciosa do Dr. James Houston, no seu livro Oração. James Houston é um teólogo anglicano que fundou o Regent College no Canadá. Ele foi colega do teólogo reformado James Packer. E ele conta na sua vida que ele tinha sério problema para orar. Porque para ele a oração era um desempenho. E ele, como um homem que pensa muito, ele já tem mais de 100 anos, está vivo ainda. E ele disse que ele ia orar e a cabeça dele pensava muito, ele começava a pensar um monte de coisa e no final das contas ele não conseguia orar e era uma confusão danada. E ele comparava a oração como uma reza, como um mero desempenho e ele tinha sérios problemas para orar. E ele se considerava um fracasso espiritual. Até que ele estava lendo um livro de um pastor
lá da antiguidade, chamado Clemente, que era pastor na cidade de Alexandria. E aí, no livro de Clemente, Clemente dizia o seguinte: orar é estar na presença de Deus. Orar é se relacionar com Deus. Orar é estar na presença de Deus. Houston disse que ficou perplexo. Ele disse que parou de pensar na oração como um mero desempenho, ou como uma reza a ser seguida. E ele entendeu que a oração era se relacionar com Deus. Então, ele começou a perceber que para ele agora era um prazer estar na presença do Senhor. Então, quando ele ia orar, ele pegava o inário e cantava um hino. E ele já percebia que cantar aquele hino já fazia parte do seu momento de oração, porque ele estava na presença de Deus. E de repente, então, naquele momento de oração, ele lia um salmo da Bíblia. E naquele momento o Senhor estava falando com ele, porque ele estava diante da face do Senhor. E ele entendeu que naquele momento de oração, ele confessava seus pecados a Deus. Mas ele parava para meditar na Escritura e ouvia Deus falar com ele. E ele disse que em determinados momentos da sua oração, ele cantava em louvor ao Senhor. E em alguns dias que ele estava chateado, ele dizia: Senhor, fulano fez isso, fez isso, fez isso, fez isso comigo. Eu não sei o que o Senhor vai fazer com ele, mas eu estou muito chateado com fulano e meu coração não pode estar desse jeito. E ele então começou a entender que orar é mais do que um mero exercício e um desempenho. Orar é se relacionar com Deus. Orar é ter comunhão íntima com aquele que nos amou e mandou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar. Então, meu querido amigo e irmão, quando você crê que Deus é bom, que Ele te amou, que Ele deu o Filho dele para morrer na cruz para te salvar, então você vai ter a alegria de ter comunhão íntima com o Senhor, de investir tempo na presença de Deus. E orar para você não vai ser mais um peso, não será uma mera atividade religiosa pesada, mas vai ser um momento de comunhão e amizade com aquele que te amou e mandou o Filho dele para morrer na cruz, para pagar os seus pecados. Se você crê que Deus te ama e deu o Filho dele para morrer na cruz por você, então você vai ouvir e você saberá que o teu Deus te ouvirá. O que você precisa apresentar diante do seu Deus neste início de ano? O que você precisa consagrar diante do Senhor neste ano que se inicia? Pastor, o que fazer quando o mundo está em crise? O que fazer quando todo se desvia? Olhe para o Senhor. Espere no Deus da sua salvação. Creia na resposta do Senhor. Eu, porém, olharei para o Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. E o meu Deus me ouvirá. Que você coloque os seus olhos no Senhor. Espere no Deus que te salvou. E que as suas orações sejam respondidas em 2026. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.